Nós vamos dar prosseguimento ao estudo que nós estamos dando a respeito da carta que foi escrita pelo grande apóstolo João, né, orientado pelo próprio Cristo, a respeito de Pérgamo, uma cidade que faz parte lá da Ásia e que foi agraciada. Por que eu digo agraciada? Mas, pastor, ela poderia estar de repente sendo repreendida. Não, ela foi agraciada porque Deus deu a oportunidade deles mudarem. Porra, Deus sempre nos dá a oportunidade da gente mudar. A gente não muda porque muitas vezes nós somos sem vergonhas. A gente gosta do pecado, a gente gosta da bagunça, certo? Mas Deus não te criou para você viver na bagunça. Deus te criou, Deus me permitiu estar com vida para que eu possa adorá-lo, celebrá-lo, dar a Ele aquilo que Ele merece. Amém, irmãos? Então nós vamos lá. Abre a tua Bíblia lá no livro de Apocalipse, tá bom? Vai com teus belos olhos no livro de Apocalipse. Isso. Capítulo 2. Eu sei que nos acompanha pelo vídeo, tá? Seja bem-vindo. Espero que o mesmo Deus que aqui está, esteja com você aí, te visite aí poderosamente, traga esclarecimento ao seu coração e à sua vida, amém? Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler rapidamente aqui, porque nós já lemos esse texto, mas me faz voltar a ler este texto, porque é de muita importância para todos nós. Diz assim o verso 12, tá bom? Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha muito fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quem pode dar uma glória a Deus? Nós terminamos, como nós dizemos lá atrás, a primeira parte nada mais era do que era o bolo no forno, né? Era a massa que foi batida, foi levada ao forno e ela cresceu. Agora vem o recheio. Todo bolo que se preze tem recheio, né? A gente tem bolo de fubá, a gente tem bolo de laranja, a gente tem bolo de cenoura, mas nada se compara com um bolo recheado, né, com aquele creme, né, ou então com aquela geleia de morango, ou quem gosta de chocolate, né, com aquela camada de chocolate, embeleza, dá gosto. Estou certo ou estou errado, irmãos? Então hoje nós vamos entrar um pouquinho mais aqui na história da cidade de Pérgamo, e eu queria que vocês acompanhassem. Eu coloquei aqui os irmãos que receberam o esboço, os irmãos receberam o esboço da primeira parte e da segunda parte, para não ficar, né, solta. Aquela primeira parte você joga fora, faz o que você quiser aí, faz cafifa, faz gaviota, não tem problema, tá bom? Mas agora vocês que receberam, vocês estão com a primeira parte e a segunda parte. E quando na semana passada nós concluímos a primeira parte, eu fiz uma pergunta: aonde estaria o trono de Satanás? Eu falei, estamos terminando aqui, e na semana que vem vocês irão saber aonde estava o trono de Satanás na cidade de Pérgamo. E a gente vai dar sequência. Antes de nós chegarmos a este ponto do trono de Satanás, nós vamos estar aqui ao texto, vamos buscar o texto, vamos procurar versículo a versículo, ver o que a palavra de Deus traz aos nossos corações. Eu volto a dizer para os irmãos,
essas cartas que estão sendo lidas e estudadas, é para nos precaver, para abrir o nosso entendimento, para nós entendermos que o inimigo da nossa alma não está brincando. A palavra já declarou, ele veio matar, roubar e destruir. Não existe conversa fiada com o inimigo. Não existe essa de você sentar numa mesa e trocar uma ideia através de um copo de cerveja com o inimigo. Não existe essa de você sentar numa mesa, certo? E trocar uma ideia com Deus através de um cigarro de maconha, de cocaína, outras coisas mais. Não existe essa de você sentar numa mesa ou numa esquina de bar e de repente uma mulher senta do teu lado e você ficar negociando com esta mulher, se você vai ou não vai com ela. Não existe isso. O inimigo não brinca. Ele vem matar, roubar e destruir as nossas vidas. Mas nós temos um Cristo que veio para dar-nos vida e vida com abundância. Amém ou amém, irmãos? Então essas cartas traz esse esclarecimento, ensina-nos alguns pontos que nós não podemos de maneira nenhuma ceder, alguns passos que nós não podemos deixar de dar do nosso avanço na presença do Senhor. Amém ou amém? Pérgamo, vamos lá, Pérgamo, ela foi destacada como um grande centro paganismo. Havia um grande centro onde o paganismo religioso tinha sido implantado, foi aumentado, foi expandido em toda a área da cidade de Pérgamo. Lá em Pérgamo, aliás, lá em Pérgamo, era uma cidade que muitos deuses foram levantados naquela localidade, e por isso o povo se perdeu adorando deuses que nada podia fazer, Deus que enganava a muitos que lá estão. Mas vamos aqui ao verso 12, você está com a sua Bíblia aberta aí, procura ler que vamos estar lendo aqui, o verso 12, a parte B, diz o seguinte: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O verso diz: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Dessa vez, meus queridos irmãos, Cristo é descrito aqui. A semana passada nós estávamos dizendo que cada carta, o Senhor Jesus, ele se apresenta à igreja. Glória a Deus por isso. Eita, porque o nosso Deus tem identidade. Amém? O nosso Deus tem identidade. Ele é o Todo-Poderoso. Então a cada igreja ele se apresenta, e dessa forma aqui, ele é descrito aqui para esta carta de Pérgamo, para esta cidade, como aquele que tinha a espada de 2 fios, não era só uma espada de um fio não, era de 2 fios, cortava dos 2 lados, o que é isso? Né? Corta dos 2 lados, assim está dizendo ele, assim ele está se apresentando. Cada uma dessas cartas, dessas 7 cartas, eu volto a trazer esse esclarecimento, né? O Senhor, ele se apresenta através do seu nome, ele apresenta também através de uma descrição dele próprio, distinta a respeito dele. E essa distinção a respeito dele vai diretamente em direção à igreja, àquela cidade, aquele povo que lá estava. Assim funcionava. Você verifica que cada carta tem alguns detalhes que se diferem uma da outra. Amém? É o Senhor já se apresentando. A razão que a gente para pensar, a razão dessa referência que o nosso Cristo faz a respeito da espada, ela já é verificada logo no capítulo 1, porque se você for com teus belos dedos ao capítulo 1, quando o João recebe a revelação, quando o Senhor se apresenta a ele, e ele começa a ter aquele momento maravilhoso que eu gostaria de ter. Eu acredito que se você é servo de Deus, você gostaria também de ter. Se você pegar sua mãozinha aí e for lá em primeiro Apocalipse capítulo 16, diz o seguinte: tinha na mão o Senhor, o João escrevendo, ele tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía ali uma afiada espada de 2 gumes. Então já na apresentação do próprio Cristo ao apóstolo João,
ele já se apresentava com essa espada, oh glória a Deus, já com este poder, certo? A espada representa, e todos nós sabemos, a palavra de Deus, a palavra que corta dos dois lados, a palavra que revela, né, as nossas falhas, revela, né, muitas vezes o interior da nossa alma, a palavra que muitas vezes traz à luz da nossa memória os nossos erros. A palavra de Deus, esta espada, ela é um instrumento de julgamento, porque o Senhor estava dizendo àquela igreja que ele viria com julgamento. Julgamento para quem? Em conta, em relação àqueles hereges, aqueles que adoravam a variedade de deuses que lá tinham. E ele estava dizendo: eu vou vir com a minha espada e eu vou me apresentar a vocês, porque eu não concordo, eu não acho que é correto, e com certeza haveria um julgamento de Deus junto àquela igreja, junto àquela cidade chamada Pérgamo. Nós entendemos que quando diz que a espada tem dois fios, né? Tem duas posições de corte. Nós entendemos que ela corta o pecado, ela extermina o pecado quando então lançada sobre nós. A palavra do Senhor nos ensina isso, e nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente. O grande historiador, eu estou correndo porque eu queria acabar isso hoje. O grande historiador Hansel, ele diz o seguinte: na avaliação romana, né, no estudo a respeito de Roma, a espada era um símbolo da ordem, certo? Mais elevada de uma autoridade oficial, certo? Com o qual o procônsul, o que ele fazia? Ele julgava, ele penalizava, ele era investido desta autoridade que era dada a ele através dessa espada. O direito da espada podia ser equivalente ao que chamamos hoje o poder da vida ou da morte. Aquele que tinha a espada tinha um poder da vida ou da morte. Ele poderia conceder a vida, mas como ele poderia também tirar a vida. Quem está entendendo, irmãos? Então nós podemos chegar à seguinte conclusão: que a espada representa a autoridade de poder. O Senhor estava dizendo: olha, eu tenho autoridade sobre vocês, eu tenho autoridade de matar, eu tenho autoridade de autorizar a vida, eu tenho autoridade. A minha palavra, ela é a minha autoridade nessa terra. Amém, irmãos? Jesus, o nosso Jesus, e eu pergunto: tem alguém aqui que serve Jesus? Todos nós servimos Jesus. O nosso Jesus, ele deixou bem claro, porque o povo romano, o governo romano, ele se apresentava como aquele que tinha a espada, a definição da vida da pessoa. E nós cremos que somente quem tem definição a respeito da nossa vida é o nosso Senhor Jesus. Amém ou amém? Lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, se você for com teus belos olhos a pegar a sua Bíblia e ir até Hebreus capítulo 4, verso 12, existe um verso muito interessante que diz: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Todos nós conhecemos esse texto, né? É viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Essa espada está nas mãos do nosso Deus, do nosso Cristo. Entendeu? Glória a Deus. O grande pastor Mateus Henry, ele comenta o seguinte a respeito desse texto, a respeito da espada. Ele diz o seguinte: ele aparece, né, o Cristo, ele aparece com a espada de dois gumes para nos lembrar que o mesmo Cristo que consola com a sua palavra também a usa para ferir aqueles que a desprezam. Não brinque com Deus, não. Não brinque com Cristo, não. Não vamos brincar de ser crente. Não vamos brincar
de pecado. Pecado não se brinca. E a palavra de Deus, ela vem para nos consertar. Amém ou amém? Ela vem para apontar o nosso erro. Ela aponta o nosso erro. E quando ele aponta, não é para que você se afaste da casa do Pai, mas é para que você diga e entenda: eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Não é meu vizinho que tem que mudar, sou eu que tenho que mudar. Ah, mas as pessoas são tão grossas. Seja você mais amável. As pessoas são tão duras. Seja você mais mole de coração. A palavra de Deus disse que eu tenho que amar o meu próximo como a mim. Amar o meu inimigo também. Porque o meu próximo pode ser o meu inimigo. Aquele que está do meu lado, mais perto de mim, pode ser aquele que quer me arrebentar. E o Senhor disse que eu tenho que amá-lo como a mim mesmo. Quem está entendendo, irmãos? Agora nós vamos entrar no verso 13. Porque o verso 13 diz o seguinte: conheço o lugar em que habitas. Eita, meu Deus do céu. Conheço o lugar em que habitas. E ele entra com uma vírgula aqui, ele continua: onde está o trono de Satanás? O Senhor Jesus expõe ao apóstolo, diz para o apóstolo: fique registrado nesta carta direcionada à igreja de Pérgamo, que eu sei qual é o local que eles estão habitando, e eu sei que neste local existe um trono de Satanás. A palavra trono, quando você traz para o seu português, você procura o grego, você translitera para o português, diz o seguinte: é a sede do poder. Quando diz trono de Satanás, é a sede do poder do capeta. Então naquela cidade havia uma sede de poder, onde quem sentava no trono era o inimigo da nossa alma. Aí você vai dizer: mas tem alguma coisa a ver o trono o trono existir lá na cidade? Tem alguma coisa a ver com a igreja? Sim, a igreja tem que estar sempre cautelosa e observadora. A igreja precisa estar sempre em vigilância. Amém ou amém, irmãos? Pérgamo era a sede do poder imperial, e nós declaramos isso lá na introdução, no primeiro capítulo, na primeira parte. Era a sede do poder imperial, e também era a sede do culto pagão, porque, como nós dizemos, havia muitos deuses e muitos templos de deuses, certo? Era uma miscelânea só de deuses, de entidades que as pessoas serviam. Tanto é que o primeiro, e por certo um tempo limitado, um tempo considerável, houve o primeiro templo que foi construído naquela cidade. Esse templo era o culto do imperador, era o culto que foi constituído dentro da cidade de Pérgamo. E olha só, não havia somente um templo ao imperador César Augusto, mas logo depois foi construído, olha só, eles não usaram o mesmo templo e mudaram só a figurinha, mudaram só a bandeira. Vamos mudar a bandeira de César Augusto para um outro Deus, uma outra entidade. Não, eles não fizeram isso, irmãos. Pelo contrário, eles construíram outro templo para o imperador agora Trajano. E não satisfeito, mais um tempo à frente, eles construíram um outro templo para o imperador Severo. Então você verifica que naquela cidade havia já 3 templos construídos aos imperadores. E esses templos, o povo tinha que se dobrar diante daqueles que eles se achavam, eles tinham colocado como Deus. Para você ver o quanto impregnado estava o paganismo naquela sociedade, naquela cidade chamada Pérgamo. O trono de Satanás
ele é revelado não através do edifício em si, certo? Não através do templo de César Augusto, não através do templo de Trajano ou de Severo, mas como alguns estudiosos eles declararam, não era o edifício físico que ali estava imperando e dominando a cidade, mas o que imperava a cidade naquele estado é que naquela cidade, mediante a influência desses deuses, o inimigo ele se instalou, ele colocou o seu trono no meio da cidade. Não estava o seu trono no templo de Zeus, não, ele aproveitou todo esse paganismo e começou a dominar toda a cidade. Interessante é que os estudiosos, os grandes rabinos, eles dizem o seguinte, que o poder de Satanás não estava na figura física dos templos, e sim no sistema da cidade, no sistema governamental da cidade. Eles dominavam. Para você só observar uma coisa muito interessante, para você ver como que o governo influencia. O governo tem poder para influenciar. Quando, então, presidente Bolsonaro, os evangélicos se apresentavam, havia culto no parlamento, havia culto no Senado, as cerimônias eram feitas, sempre havia um pastor ministrando, e aí o povo evangélico se sentiu muito à vontade, abraçado, acolhido, valorizado. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Mas quando mudou, domingo eu estava vindo para a igreja, eu ia pregar. Vinícius, eu vim igualzinho desesperado, porque eu tinha 15 minutos de Alcântara até que eu tinha que fazer 15 minutos. Eu me assustei. Eu vi famílias vestidas a rigor. Criança querida diaconisa Rosária, desse tamanho, adolescente assim, menina assim, pai e mãe, vestida a rigor, porque eles estavam indo para eles. Vocês sabem o que eu estou falando, não sabe? Mas por que isso hoje está acontecendo? Até então todo mundo tinha vergonha de andar na rua, porque mudou-se o sistema. Mas nós, como igreja de Cristo Jesus, nós não dobramos os nossos joelhos diante do sistema. Nem o paganismo era tão fanático naquela cidade de Pérgamo, que o inimigo ele controlava tudo. Ele começou a controlar tudo, porque abre-se um templo aqui, abre-se outro templo lá, abre-se outro templo aqui. Ele foi fechando o cerco da cidade, e a igreja começou a se sentir o quê? Sufocada. A igreja começou a se sentir sufocada. Por quê, irmão? Nós temos que ter cuidado, porque onde o Satanás reina, presta atenção, irmãos, onde o Satanás reina, predomina a cegueira no homem, na mulher. O homem ele acaba não enxergando as coisas, né? A palavra de Deus diz que nós não podemos sentar na roda dos, ou eu influencio, ou eu sou o quê? Ou eu influencio, ou eu sou influenciado. Quando uma pessoa vai para o buraco, ela não quer ir sozinha, ela vai levar alguém. Quando uma pessoa desiste de um processo de tratamento, ela não quer ir sozinha, ela quer levar alguém. Quando uma pessoa sai da igreja,
ela não satisfeita, ela quer convencer outro irmão também de sair. É o poder da influência. Então o inimigo, Satanás, quando ele começa a reinar, quando ele começa a ter espaço, o povo perde a visão, o povo perde o equilíbrio, certo? O miticismo, ele floresce, ele começa a florescer no meio do povo, no meio da sociedade, começa a se propagar, como nós já temos dito, o paganismo, as pessoas se perdem, né, em tudo isso, a mentira se voluma, ela se avoluma no meio do povo. O povo já não sabe mais o que é verdade, o que é mentira. Por quê? Porque o inimigo ele está dominando a situação. É por isso que nós, como igreja, precisamos tirar lições a respeito dessas cartas, porque o inimigo não pode nos dominar. O inimigo não pode ditar as regras na casa do Pai, porque na casa do Pai só tem um que manda o Todo-Poderoso. Se você for um pouquinho mais para frente, no mesmo verso 13, na parte B, diz assim a palavra: e retém o meu nome. Ele está dizendo, vocês retêm o meu nome, e não negaste a minha fé. Olha só os pontos positivos daquela igreja chamada Pérgamo. Retém o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Cristo conhece. Cristo conhece também a lealdade da igreja. Muitos acham que ser leal é você aparecer nos vídeos da igreja. Muitos acham que ser leal ao evangelho da cruz é você, né, ter seu destaque no meio da casa do Pai. Eita, meu Deus! Deus é aquele que olha com profundidade. Não adianta eu tentar subir aqui neste altar e tentar levar uma imagem que não é verdadeira. Não adianta eu tentar subir aqui neste altar e buscar uma palavra só para que, primeiro, o meu ego ser massageado e eu massagear o ego da igreja. Não adianta, irmãos. Eu não vou receber uma boa colheita de Deus, porque Deus conhece o nosso coração. Não adianta você subir no altar e tocar só porque você sabe tocar muito bem. Não adianta você cantar porque você canta muito bem. Não adianta você trabalhar na portaria porque você acha que todo mundo que passa por você olha para você e diz: cara, você é 10. Não adianta, irmãos. A obra de Deus é feita por amor. Quem está entendendo, irmãos? Nós temos que ter esse cuidado para que a gente não caia nessa armadilha. Diante de tantos deuses que lá existia naquela cidade. Vou esperar aqui, isso. Diante de tantos deuses que foram levantados naquela cidade, naquele ambiente, né, de tantos modos de se adorar, a religião, o evangelho, a igreja de Pérgamo, ela começou a sofrer uma perseguição, ela começou a ser olhada de uma forma diferente, porque ela não queria entrar nesse trilho, nessa caminhada. Eles resistiam. Aqui o texto nós dizemos, o Senhor falando: olha, vocês retêm o meu nome, vocês guardam o meu nome, vocês sabem quem eu sou. Oh, glória a Deus. Você precisa saber quem é o teu Deus. Se você souber quem é o teu Deus, você não vai estar dentro da casa do Senhor de conversa fiada. Você não vai estar dentro da casa de Deus pensando as coisas lá fora. Porque se Deus vê e tudo conhece, se Deus tem a capacidade de ler o meu pensamento, Ele vai saber que eu estou ali só de corpo presente, mas o meu coração não está. Eita, meu Deus, Deus quer uma adoração genuína, corpo, alma e mente. Quem está entendendo, irmãos?
É o que o Senhor deseja para as nossas vidas. Aquela igreja começou a sofrer a pressão, né? Mas nós entendemos que a palavra do Senhor diz que mesmo com toda essa pressão, mesmo com algumas situações que você ainda vai ver um pouquinho mais à frente, Deus entendia que naquela igreja havia alguns fiéis. Oh, glória a Deus, aleluia mesmo. Aleluia mesmo, aleluia, que nós sejamos, espero que você dê uma rajada de glória, que nós sejamos contados diante de Deus, dentro desta casa, como cristãos fiéis, como cristãos fiéis, que entende aquilo que entende quem é o Senhor da sua vida, quem é o Senhor desta casa. As autoridades romanas exigiam daquele povo, daquela cidade, daqueles moradores, da mesma forma que lá em Esmirna, da mesma forma que talvez em outras cartas nós iremos ver, eles exigiam que a população declarasse que César era o Senhor, o imperador era o Senhor. E olha, como nós temos dito, eles estavam levantando outros templos a outros imperadores, mas era norma deles, já que Pérgamo foi a primeira cidade que levantou um templo ao imperador, eles precisavam ser o quê? Uma referência para as outras cidades. Eles precisavam passar uma imagem para as outras cidades daquilo que eles faziam. Então eles exigiam que o povo declarasse que César era o Senhor. Porém, glória a Deus, com muita ousadia, havia homens, mulheres, que declaravam o contrário. Eles declaravam: não é César que é o Senhor, mas é Jesus que é o Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor de cada um de nós. E dentre tantos esses, havia um pastor chamado Antipas, como é conhecido aqui, fiel testemunha. Eita, meu Deus, imagina, Ione, nós sermos contados diante do nosso Deus como fiel testemunha. Meu Deus, que coisa maravilhosa. A palavra de Deus diz que esse homem foi contado como a fiel testemunha. E o texto e a história, né, os mestres dizem que este homem foi martirizado ao ponto, certo, de tentarem de todas as formas abalar a fé deste homem, mas não conseguiram, ao ponto de levar este homem para o martírio. E que martírio foi esse, pastor? Lá havia um Deus em formato de touro, certo? E eles pegaram Antipas, colocaram Antipas dentro deste touro, né, de bronze, levaram este touro para uma fogueira e começou a assar ele vivo. O bronze começou a ficar vermelho, e literalmente, e eles tentando fazer com que esse pastor negasse a fé, declarasse: eu não creio mais nesse Cristo, eu não creio mais na palavra da cruz, eu não creio mais nessa mensagem, eu me entrego ao culto ao imperador. Não, Antipas foi até o final. Glória a Deus. Foi até o final, aguentou o tranco. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 3 diz: por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Alguns irmãos assembleanos, alguns irmãos de segmento cristãos, quando então trabalhando, e a gente trabalhou também na área, né, de libertação, quantas e quantas vezes a pessoa caída lá, né, endemoniada, naquela situação terrível, a gente orando, e muitas vezes né, o inimigo ele tenta te confundir, certo? Né, que você já está liberto, ele tenta, né, maquiar a situação. E aí a gente chegava para ele e dizia: diga comigo, Jesus é o Senhor. Ele amarrava os dentes.
Nós temos liberdade para dizer, Jesus é o nosso Senhor. Sabe por quê? O Senhor já nos libertou. Nós já passamos dessa fase. Eu já passei dessa fase, eu fui liberto pelo poder do Espírito Santo. Tem mais alguém aqui que foi liberto pelo poder do Espírito Santo, irmão? Glória a Deus. Charles Spurgeon, esse grande evangelista e grande pastor, ele diz o seguinte a respeito de Antipas. Ele diz o seguinte: Antipas não foi um herói de multidões, mas um mártir silencioso. Sua fidelidade vale mais do que 1000 aplausos. Tem tanta gente correndo atrás de aplausos, né? Não corra atrás de aplauso, não. Não se preocupe em ser honrado. Deixa que Deus vai te honrar no tempo certo. Ande com humildade. Ande debaixo da vontade de Deus, que vai chegar na hora certa. Mas como isso vai acontecer? Eu falo português muito ruim. Como vai acontecer? Eu não sei orar, não sei cantar, não sei. Meu irmão, deixa que vai chegar a hora. Eita, meu Deus do céu, que você está falando? A hora da exaltação vem sobre a nossa vida, meu irmão. Dependendo da tua fidelidade para com Deus. Quem está entendendo, irmãos? Glória a Deus. Agora nós vamos para o verso 14. A parte A do verso 14. Que diz: no entanto, tenho contra você alguma coisa. Eita, quando entra esse entanto, meu irmão, no entanto, aí o negócio engrossa mesmo. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Que ensino de Balaão é esse? Eu vou falar rapidamente. Balaão contratou, aliás, Balaque, me perdoe, contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. A Bíblia diz isso lá em Números capítulo 22, vai do capítulo 22 até o capítulo 25, essa peleja. Não dá tempo da gente ficar lendo os versículos. Balaque querendo que Balaão, com a sua palavra, destruísse Israel, amaldiçoasse Israel, e o Senhor Deus impedindo. E o Senhor Deus dizendo: não, você não pode amaldiçoar aquele que o abençoei. Diz dentro desses capítulos que por 3 vezes Balaque tentou convencer Balaão de fazer isto, amaldiçoar o povo, e as 3 vezes o nosso Deus interferiu. Quando você lê tudo isso, quando você vai até o capítulo 25, você acha que o problema foi resolvido. Não, se resolveu o problema. A história de Balaque com Balaão acabou-se. Balaque não conseguiu com que algo terrível acontecesse com o povo de Israel, porque Balaque era rei dos Moabitas, Moabitas, e ele queria por todas as vezes destruir o povo de Israel. Mas do capítulo 22 ao capítulo 25, você não vê destruição, você não vê nenhum problema acontecendo. Você vê o Senhor Deus pelejando e dizendo: não faz, você não está autorizado, você não pode amaldiçoar o meu povo. Meu Deus, olha, não esquenta a cabeça se uma pessoa: eu te amaldiçoo. Não, meu irmão, se você for de Deus, isso não pega não. Não pega não. Ah, mas não, porque não vai pegar não. Se você for de Deus, estiver caminhando com seriedade, não estiver barganhando, não estiver trilhando pelo profano e o santo, não vai pegar não, irmão.
Porque nós somos do Senhor. É Ele que nos protege. Amém, não amém, irmãos? Mas quando você, aí que eu vou pegar aqui vocês pelo pé, no bom sentido, quando você procura ler, você verifica que houve um problema no meio do povo de Israel. Houve uma queda no povo de Israel. Pessoas morreram por consequência ao pecado que foi gerado no meio daquela nação. E foi gerado por quem? Por quem? Quem gerou o problema? Quem fez com que o problema se tornasse uma realidade? Foi Balaão. Balaque conseguiu convencer Balaão, porque Balaque tinha oferecido dinheiro e mais dinheiro para Balaão amaldiçoar o povo de Deus. E Deus dizendo: não faça isso, não faça isso. Mas na verdade, quando você busca as entranhas das Sagradas Escrituras, você verifica que Balaão se prostituiu o seu dom, em meio ao dinheiro que ele ia receber. Ele disse: não, é muito dinheiro, é um montante. E o próprio Balaque falou: eu vou te honrar, dizendo: ó, eu vou te dar aquilo que você quer, cara. E aí o que diz a história? Que o povo começou a perecer, o povo começou a se perder, o povo começou a se misturar, o povo se permitiu trilhar o caminho do pecado. E como isso aconteceu? Se você pegar a tua Bíblia, e se você desejar, marque isso aí na tua Bíblia, porque vai ser uma marca para você, todas as vezes que falarem de Balaão, e você vai entender que o capítulo 22 ao capítulo 25, não se encerrou o problema na grande cidade, no grande povo chamado Israel. Quando você pega a sua Bíblia, vá lá em Números capítulo 31, e você vai no verso 16, fecha-se, talvez pode-se dizer assim, fecha-se esta ação maligna. Aliás, é revelada a ação maligna, o porquê do povo de Israel está morrendo. Diz assim no verso 16 de Número capítulo 31, diz assim: eis que estas, por conselho de Balaão, olha só, vou repetir, eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Vou esmiuçar isso aqui rapidamente. Balaão chegou para Balaque e diz: ó, seguinte, eu não posso amaldiçoar o povo, porque o povo carrega a marca de Deus, carrega a marca, eles foram marcados, eles têm uma herança. Mas é o seguinte, manda as suas donzelas até os homens. E o que aconteceu? Balaque começou a preparar as donzelas, as virgens, e enviou elas para convidar o povo, os homens de Israel, a ir para as festas deles. E aí o que aconteceu? Os homens se perderam, e a maldição começou a entrar no meio do povo. Por quê? Porque eles, literalmente, eles se permitiram ser envolvidos com isso. E houve um julgamento de Deus, e muitos desses homens morreram. Então, o intento de Balaão foi alcançado, de Balaque também foi alcançado. Porque se Balaão não desse essa dica para aquele povo, para os moabitas, não teria acontecido essa desgraça. Amém ou amém? Então está entendendo que Balaão não foi uma boa coisa. Balaão não cumpriu o seu dever como homem de Deus e mulher de Deus, pois nós temos no meio da igreja, não somente homem, mas mulheres. Da mesma forma que o homem tem que se manter de pé e firme, a mulher também precisa manter de pé e firme. Amém ou não amém, irmãos? Mas só que é o seguinte, esse texto aqui 14, quando você lê, você verifica que o Senhor Cristo, nosso Cristo, revelando a sua
a sua vontade, o descrever a carta para João, ele não fala somente a respeito de Balaão, mas ele fala a respeito dos nicolaítas. Lá no verso 16, no verso 15, diz assim: outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Quando você busca isso, tem que correr. Quando vocês buscam, a gente busca isso, a gente busca a informação, a gente verifica que a igreja de Pérgamo, aliás, me perdoe, a igreja de Pérgamo, foi a igreja mesmo, a igreja de Pérgamo, ela foi pior do que a igreja de Éfeso. E você vai verificar nos versos, você vai verificar que a atmosfera, a ação dos nicolaítas também chegou à igreja de Éfeso. Mas olha só o que diz o texto lá em Apocalipse capítulo 2, verso 6, na carta aos Efésios. Diz assim: Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, diz assim para o apóstolo, para ele escrever: tens contudo a teu favor, está falando a respeito da igreja de Éfeso, tens tudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas. Os efésios, eles não aceitavam a obra dos nicolaítas, diferentemente da igreja de Pérgamo, porque quando você entra agora na igreja de Pérgamo, você verifica o seguinte: tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Dentro da igreja havia um agrupamento de pessoas que seguiam a doutrina dos nicolaítas. Quem está entendendo, irmãos? Eles não somente aqui, como a palavra de Deus diz, eles não somente se apegaram aos ensinos de Balaão, certo? Em cometer, em se misturar, né? Vamos nos misturar, não tem problema a gente se misturar, né? Vamos nos misturar. Eles não somente se envolveram e se apegaram a esse ensino maligno, como também eles seguiram a doutrina dos nicolaítas. Mas pastor, que doutrina era essa? Que loucura era essa? Diz os estudos, diz os grandes teólogos, que os nicolaítas ensinavam que o crente não precisa ser diferente da sociedade que está ao seu redor. Quem está entendendo, irmão? O cristão não precisa ser diferente. Não. Nós podemos ser igualzinho o mundão que está aí fora. Os nicolaítas, eles pregavam o amor livre. Irmãos, fornicação é pecado, relacionamento sexual com duas pessoas solteiras é pecado, adultério é pecado, e outras coisas mais também é pecado. Então, eu não posso, eu tenho que lutar contra isso. E essa luta não é somente daqueles que estão chegando na igreja, não. Pode o crente ter 40 anos de crente, ele vai estar lutando, resistindo, porque a nossa carne é tendenciosa ao pecado, a nossa carne é chegada ao pecado, mas o Senhor nos libertou, amém, irmão? E a gente não vai ceder para o inimigo de novo, porque um abismo chama o quê? Outro abismo. Quanto mais eles diziam, olha, quanto mais você pecar, olha só a filosofia louca, quanto mais você pecar, mais a graça de Deus virá sobre você. Não parece alguma coisa dos dias de hoje? O pecado tem sido vulgarizado. Não tem problema não, depois eu dobro meu joelho e peço perdão ao Senhor. Não é isso? Eu vou lá fora, vou fazer algumas coisas, alguma besteirada, depois eu volto, aí eu me arrependo. Irmãos, Deus conhece o nosso coração. Não tenta brincar com Deus não. Esse tipo de arrependimento Deus não recebe, porque Ele sabe que você está tentando manipular Ele.
Não dá para gente, oh meu Deus do céu, meu Deus, não posso me alegrar não, porque senão vai atrasar tudo. Glória a Deus. Quando aquela mulher estava para ser apedrejada, o que o Senhor falou para ele? Todo mundo, ninguém apedrejou, porque a palavra do Senhor foi assertiva, foi lá no coração daquela, aquele que não tem pecado lança a primeira pedra. Opa, oh glória a Deus, então todos nós somos sujeitos ao pecado. Oh glória a Deus, então eu posso continuar no pecado, porque a graça do Senhor me perdoa. Oh glória a Deus, mas o Senhor disse para aquela mulher, vai e não peques mais. Então tem um porém aí. Eu não posso achar que eu posso pecar quantas vezes eu quiser, que Jesus sempre vai estar com as mãozinhas dele, aliviando a minha dor e a minha consciência. Não, irmãos, o nosso Deus, ele é um Deus de amor, mas como diz o pastor Ney, ele também é um Deus de justiça. Compreende, irmãos? Então, eles, os nicolaítas, eles pregavam isso, que você, aquele desejo, aquele apetite de carne, quanto mais você tivesse o apetite da carne, na carne em sua veia, na carne, nas suas atitudes, melhor seria para você, porque mais perdão você teria. Olha só que loucura. Se a gente trouxer para os dias de hoje, o panorama evangélico hoje, será que não tem alguma coisa parecida acontecendo hoje? Porque o cara vai para dentro de uma igreja, o cara cultua, tem um momento de culto, canta, depois ele sai do culto, ele vai para uma noitada. Não, vamos pegar vamos lá pegar um grupo, vamos lá pro baile, vamos lá pro hi-fi, na minha época era hi-fi, né? Vamos lá para uma mesa de uísque. Não, só a gente crente. Vou chamar a irmã Rosângela, vou chamar a auxiliadora, vão comigo depois do culto. Ariana, Tiago, vamos chorar as nossas mágoas lá. Essas mulheres são terríveis. Depois do culto. Quantos fazem isso, irmãos? Perderam a noção do que é certo e que é errado. O nosso Deus não é Deus de mistura. Eu tenho que continuar, não posso me alegrar. Meu Deus do céu, a palavra de Deus diz aqui, porque na verdade eles estavam dizendo para aquele povo: olha, não vamos criar problema não com o mundo não, e não vamos conformar com aquilo que está acontecendo. Quando a palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 12, verso 2, diz o seguinte, você conhece: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável, perfeita a vontade de Deus. Quem deseja viver isso, irmãos? Você não pode se conformar com o pecado. Nós não podemos nos conformar com uma vida errada. Se Deus tem uma vida assertiva para você, agora Deus não pode fazer aquilo que você tem que fazer. Deus não pode fazer aquilo que só você pode fazer. Sou eu que tenho que dizer não para o pecado. Sou eu que tenho que dizer não, agora não, chega. Quem está entendendo, irmãos? Não podemos cair no erro da igreja de Pérgamo. O grande Charles Spurgeon, ele alerta: os nicolaítas foram os primeiros a ensinar que a graça poderia ser usada como capa para o pecado. O inferno ainda hoje se alimenta dessa mentira. Esse pastor falou errado? Falou uma mentira? Falou a verdade, foi iluminado por Deus para trazer esse entendimento a cada um de nós. Vamos lá no verso 16, eu quero correr. Verso 16 diz assim: arrependa-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles
batalharei com a espada da minha boca. Meu Deus! Ah, meu Deus! Jesus exorta aquela igreja, Jesus exorta aqueles faltosos que estavam naquela igreja, certo? Ele exorta ao arrependimento. O que João Batista pregava? Arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus já chegou. O reino de Deus já chegou, Jesus já chegou, o Jesus veio trazendo salvação, Ele veio trazer mudança de vida, amém, não amém, irmãos? Os cristãos de Pérgamo, irmãos, como também os de Éfeso, foram levados, foi ordenado a eles o arrependimento. Lembra depois de onde caíste, arrependa-te, assim ele disse lá na carta de Éfeso. Então, o nosso Deus, Ele não é mau não, Ele é bondoso demais, porque Ele sempre dá uma chance para o homem se arrepender de coração. Mas eu volto a dizer, é arrepender de coração, é arrepender e dizer, não caio mais, não peco mais, eu vou até o final. A igreja, aquela igreja chamada Pérgamo, ela precisava expurgar aquele pecado de tolerância, porque como diz a história, havia um grupo lá que estava tolerando, tudo bem, vou usar aqui o pastor Alessandro, porque senão o irmão pode ficar chateado. Não, o pastor Alessandro, ele está indo pelo segmento dos Nicolaitas. O pastor Alessandro agora, Deus, não sei o que houve com ele, é só Balaão na vida dele, é só Balaão. Meu Deus, ele está vendendo cada oração que ele faz, R$100 de pix para ele. Cada vez que o irmão vai pedir uma oração ao pastor Alessandro, faça um pix de R$200. Espírito de Balaão, prostituindo o seu dom. Que jamais isso aconteça em nossa vida. O Senhor disse, de graça recebeis, de graça dai. Eu sou contra isso. De graça dai. Temos recebido a libertação, temos recebido o novo coração, temos recebido coisas tremendas. O que eu tenho que cobrar? Amém, não amém, irmãos? A igreja, ela precisava expurgar essa tolerância ao pecado. Meu irmão, se alguém aqui na igreja está caminhando através do pecado, pastor, mas a pessoa está cantando, a pessoa está na portaria, é porque eu não sei, porque se eu souber, ele vai ser suspenso. Se eu souber, ele vai ser suspenso, irmão, porque nós não podemos misturar as coisas. O Deus que nos ama é aquele Deus que zela pela sua obra. Amém, não amém, irmãos? Então a gente precisa que a igreja entenda isso. O arrependimento era a única coisa que Deus estava, o Senhor Jesus Cristo estava pedindo àquela igreja. Arrependei-vos, abra mão do pecado, entenda o que eu quero para vocês. Mas eles assim não fizeram. Mateus Henry, ele comenta, quando a igreja mistura a mesa, olha só, irmão, olha que pensamento lindo. Olha que pensamento lindo, profundo. Quando a igreja mistura a mesa do Senhor com a mesa dos ídolos, a espada de Cristo não tarda em aparecer. Ramar, que ela apareça mesmo aqui entre nós. Que ela apareça aqui mesmo entre nós, irmãos. O Senhor Deus estava dizendo, eu estou dando uma oportunidade de vocês mudarem, eu estou dando a oportunidade de vocês serem restaurados, eu estou dando a oportunidade de vocês terem um juízo diferente. O juízo viria sobre aquela igreja. O juízo viria sobre aquela igreja, mas ele estava dizendo, arrependa-te, porque na verdade eu não quero destruir vocês, eu não quero abrir mão de vocês,
mas eu não posso fazer nada se vocês não fizerem. Quem está entendendo, irmãos? Verso 17, pois eu tenho que acabar. Diz, ao vencedor. Quem deseja ser vencedor? O que o nosso grande apóstolo Paulo combatiu o bom combate? E guardei o quê? Quem deseja guardar a fé até o final? O bom não é o início, o bom é no final. Eita, meu Deus do céu. Ah, mas o meu passado é tão negro. Mas Deus branqueia esse passado. Deus transforma esse passado. Deus faz com que esse passado fique no mar do esquecimento. E Ele te dá uma nova jornada, um novo caminho. Eita, meu Deus, Ele fez isso comigo. Oh, glória. Meu Deus, não posso me alegrar não. No deserto, Deus mandou maná. Eita, meu Deus. Diz assim o verso 17. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Olha só o que ele diz. Dar-lhe-ei do maná escondido. Quem escondeu o maná? Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Pedrinha branca. Mas ela não poderia ser verde? Ela não poderia ser amarela? Ela não poderia ser preta? Ela não poderia ser laranja? Não, ele falou, pedra branca. Quando, a história diz que quando cessou o maná, o homem de Deus pega um vaso, coloca o maná dentro do vaso e guarda na arca. E depois da arca, quando o templo já estava estabelecido, ele traz para dentro do templo. Mas o maná estava lá no templo. E o templo foi o quê? Fala assim, destruído. Mas existe, alguns dizem que é lenda, outros dizem que existe uma linha de verdade. Eles dizem que na destruição do templo, Jeremias escondeu o vaso com maná lá numa fenda no Monte Sinai. E aí você faz uma ligação, maná escondido, alguém escondeu. Alguém escondeu. Então existe uma linha de estudo, certo? Que fala a respeito disso. Que quando o Senhor diz que este dar-lhe-ei do maná escondido, Ele está dizendo que quando Ele voltar, esse maná será encontrado de novo. E Ele vai liberar para o seu povo. Quem está entendendo, irmãos? Os rabinos diziam que o Messias, quando ele retornar, o maná, o vaso com maná, será recuperado. Quem crê nisso? Eu creio, irmãos. Quando a palavra de Deus fala a respeito de maná, está dizendo que nós, tanto eu quanto você, a palavra está mostrando que este maná que está escondido, significa que nós iremos desfrutar das bênçãos messiânicas quando Jesus voltar. A história, os rabinos, aqueles que entendem muito mais do que nós, eles dizem que quando Jesus voltar, nós iremos viver alimentados espiritualmente, eternamente em Cristo Jesus. Está entendendo, irmãos? Nós seremos alimentados eternamente em Cristo Jesus. Quem crê nisso, irmãos? Vou fechar. A igreja de Pérgamo, irmãos, é um espelho para todos nós, irmãos, porque nós sabemos que em meio a tanta ação maligna,
que houve sobre esta igreja. Nós cremos, porque o Senhor assim diz na carta, que lá ainda havia alguns que, como o pastor Antipas. Eu creio que não havia só e não existia só ele. Havia outros como ele, que resistiram à investida do inferno, que lutaram até o final. Essa carta nos ensina que nós precisamos perseverar lutando contra esse trono de Satanás, que a cada dia tenta ser estabelecido no meio da sociedade. Nós temos que lutar contra ele, precisamos perseverar em Cristo Jesus, declarar que o mundo já não mais faz parte da nossa vida, mas Cristo sim. Quem está entendendo, irmãos? Precisamos buscar pureza para a nossa alma, pureza diante das tentações de Balaão, diante das tentações dos nicolaítas, que investe fortemente no meio cristão. Nós precisamos lutar para que haja pureza em nosso coração, legitimidade em nosso coração. Eu sou um crente legítimo, eu sou um cristão com identidade. Amém ou não amém, irmãos? Nós temos que lutar contra isso. Temos que ter esperança que o nosso Cristo voltará, e nós iremos nos alimentar com Ele, nós sentaremos na mesa com Ele, nós receberemos diante dEle aquela pedra que nós tanto esperávamos, pedra branca. E eu faço e termino o estudo a respeito da carta de Pérgamo, perguntando a você: vamos negociar nossa fé, ou vamos permanecer como Antipas? Vamos parar no meio da caminhada, ou seremos reconhecidos, missionária Sueli, ministros desta casa, diáconos desta casa, obreiros desta casa, voluntários desta casa, membros desta casa? Será que nós seremos considerados pelo nosso Senhor como fiel testemunha? Fiel testemunha que não cede. Eu estava preparando, buscando informações, tentando receber de Deus a palavra, porque antes de você entregar, você tem que receber de Deus a palavra. A palavra tem que queimar na tua alma, o ensino tem que queimar em você. Enquanto eu estava de tarde, já estou desde ontem, acabei aqui, era 1h pouca da manhã, estou dormindo na igreja, no berço do Pai Eterno. Glória a Deus, é bom toda a vida, muito gostoso ficar na casa do Pai. Eu fui dormir umas 4 horas da manhã, porque eu estava vendo outras coisas, buscando mais informação. E aí, hoje de tarde, ainda revendo, pedindo direção, estudando, Deus do nada, 11h pouca da manhã, Ele falou assim: sai agora, e vai em tal lugar, e compra o que eu vou mandar você comprar. Querida missionária Sueli, pega lá para mim. Não estou de brincadeira não, irmãos. Deus está na casa. Se você entender o mistério, você precisa entender o que Deus está ensinando a esta igreja. Porque nós queremos ser uma igreja varonil, nós queremos ser uma igreja viva, nós queremos ser uma igreja sincera. Me dá aqui, minha querida, por favor. Eu vou passar para você. Deus falou: você vai lá e compra uma pedra branca.
Cada irmão hoje vai levar uma pedra branca para casa. A pedra não tem poder não. A pedra é só para você se lembrar que você aprendeu a respeito da igreja de Pérgamo, e que você, como o grande pastor Antipas, não pode ceder ao pecado. Quando você olhar aquela pedra, você vai entender, eu tenho que ir até o final. Porque uma pedra maior e mais branca, o nosso Deus tem em suas mãos para nos entregar. Está entendendo, irmãos? Eu faço isso com temor e tremor. Não faço, eu sou guiado pelo Espírito Santo, irmãos. Algumas loucuras que acontecem nesta casa aqui não está programado não. Deus só diz, faz. Então eu não estou medo, estou dizendo, não está ungida, não estou jogando óleo, né? Não estou nada. Eu só quero que você se lembre da seriedade desta palavra, deste ensino, dessas cartas que Deus está trazendo a cada um de nós, para que nós sejamos despertados verdadeiramente a viver o evangelho genuíno da cruz de Cristo Jesus. Se o irmão puder botar uma música aí, que eu pensei que já poderia estar. As nossas irmãs vão estar distribuindo essas pedras. E logo após eu estarei orando. Por favor, minha querida. Todo mundo, crianças e adultos. Tá bom? Pena que você que está me vendo não pode pegar essa pedra. Mas se você tiver em casa uma pedra branca, pegue ela. Coloque ela em cima do teu armário, coloque ela em alguma posição lá, para que todas as vezes que você cruzar por ela, você entenda que Deus tem uma grande obra para fazer na tua vida. Todas as vezes que os teus olhos cruzar por esta pedra branca, você vai se lembrar que no dia que o nosso Cristo voltar, Ele já tem um presente para te entregar. O nome Ele te dará. O nome que só você saberá. Eita, meu Deus, a minha esposa não saberá o nome que o meu Deus me dará. Ei, meu Pai, estou fazendo aquilo que Tu me mandaste, meu Pai. Eu estou fazendo aquilo que Tu me mandaste, Senhor Deus. Se existe algo no meu coração e Tu sabes, é o desejo de não errar diante da tua igreja, não errar diante do teu povo, Senhor Deus. Oh, meu Pai, se tem algum mistério através destas pedras, que o Senhor venha revelar aos corações que aqui estão, Senhor Deus. Se existe algo do céu que realmente venha se revelar sobre essas vidas, Senhor Deus. Senhor Deus, pega a tua pedra, meu querido irmão, coloque aqui nas tuas mãos, na tua mão direita, glória a Deus. Glória a Deus, me dá uma aqui, Sueli, me dá uma aqui, Sueli. Eu quero a minha também. Segura ela. Pai eterno, Pai querido, eu estou em obediência diante de Ti, Senhor Deus. Eu não estou preocupado com o que as pessoas vão dizer, eu estou preocupado com aquilo que Tu achas. E se o Senhor quisesse, se o Senhor não quisesse que eu fizesse isso, o Senhor ia me impedir, meu Pai, porque Tu és poderoso para nos impedir, Jesus. O Senhor impediu Balaão. Meu irmão, esse teu servo, meu querido Deus, nós estamos aqui segurando esta pedra, Senhor Deus. Senhor Deus, meu Pai, nós necessitamos da Tua ajuda, meu Pai, porque nós não queremos cair, meu Pai, nós não queremos cair.
Oh, nós não queremos ser uma história mal contada, meu Deus. Nós sabemos que o Senhor tem um projeto para as nossas vidas, Senhor Deus. Fortaleça a vida de cada um aqui, meu Pai, o coração de cada um, a fé de cada um, Senhor Deus. Que quando nós cruzarmos os nossos olhos com esta pedra, Senhor Deus, nós possamos entender o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor se preocupa conosco, Senhor Deus. O quanto o Senhor deseja nos honrar, Senhor Deus. Oh, Jesus amado, que o Senhor possa nos aperfeiçoar, Senhor Deus. Que nós possamos avançar na nossa caminhada contigo, Senhor Deus. Eu coloco a vida de cada um que aqui se encontra, Senhor Deus, do mais forte ao mais fraco, Senhor Deus, do mais maduro ao menos maduro, Senhor Deus, o de menor idade ao maior idade, Senhor Deus, o que tem menos experiência com aquele que tem maior experiência, Senhor Deus. Todos nós somos dependentes de Ti, Senhor Deus. Oh, Jesus amado, fique conosco, meu Pai, fique conosco, Senhor Deus. Marque as nossas vidas, Senhor Deus, marque as nossas vidas. É o que eu venho lhe pedir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma rajada de glória, meu querido irmão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Lembre-se daquilo que o Senhor te ensinou nesta noite. Não podemos barganhar, não podemos negociar a nossa fé com o inimigo. Glória a Deus, glória.